Olá, oitavo ano, estamos aí para mais uma videoaula e agora de revisão para a prova. Algumas informações importantes que vocês precisam saber para fazer uma boa prova. Vamos lá. A questão número 1, 2 e 3 falam sobre o primeiro reinado, ou seja, o reinado de Dom Pedro I, né? Qual que é a marca desse reinado? Em primeiro lugar, a Constituição de 1824. Né? A Constituição de 1824 ela foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I. Qual a diferença entre outorgada e promulgada? Outorgada quer dizer de cima para baixo. O imperador escreveu a Constituição e apresentou à população. Não houve uma consulta, uma aprovação popular. Né? Ela foi imposta ao povo, né? Então essa foi a Constituição de 1824. Essa Constituição ela centralizava todos os poderes na mão do imperador, com base no poder moderador. Havia os três poderes, né? Lá de Montesquieu, que era o poder executivo, legislativo e judiciário, e além desses três poderes havia o poder moderador, que pertencia ao imperador. Na prática, o poder moderador permitiu ao imperador interferir em qualquer um dos outros poderes, né? Ou seja, quem tem poder de fato é o imperador, né? Pois ele manda em todos os outros. Então os poderes estavam todos concentrados na mão do imperador, ele era o cara, ele que tinha todo o poder, né? Então, sabendo disso, vocês conseguem fazer a questão número 1. Na questão número 2, né, vai falar da insatisfação popular, né, com relação à Constituição de 1824. Porque um dos poderes que o imperador tinha era de nomear os presidentes das províncias. Né? Lembrando, província é o mesmo que estado, o presidente da província é o mesmo que hoje nós chamamos de governador. Né? Com base nesse poder do imperador, houve a chamada Confederação do Equador, liberada, né, pela província de Pernambuco e outras províncias do Nordeste. Né, elas se uniram e se revoltaram contra esse poder centralizado nas mãos do imperador, porque o imperador, né, nomeou um presidente de província lá que não foi do agrado deles, né, eles queriam outro, e Dom Pedro I nomeou um que era mais conservador, eles queriam um mais liberal, e eles queriam o poder de escolher o seu próprio presidente da província também, né? Então, Frei Caneca foi uma das lideranças desse movimento, né? Era um movimento separatista, ou seja, eles queriam se separar do Brasil e formar um outro país. Nesse outro país receberia o nome de Confederação do Equador, tá certo? Confederação do Equador. Prestem atenção nesse nome que é diferente do país Equador. Confederação do Equador não tem nada a ver com o país Equador, tá certo? É importante vocês manterem essa diferença clara na cabeça de vocês. Sabendo disso, dá para vocês fazer a questão número 2, tá bom? A questão número 3 vai falar, né, além da Confederação do Equador, né, outros movimentos no Brasil que tiveram o mesmo objetivo, como foi o caso lá da revolta da província da província Cisplatina, que ficava no sul do Brasil, que foi bastante semelhante, né, à Confederação do Equador, com a diferença que a província Cisplatina eles conseguiram a sua independência, onde hoje é o país Uruguai. Tá? O Uruguai ele já pertenceu ao Brasil. Quando pertenceu ao Brasil se chamava província Cisplatina. Eles também fizeram um movimento de revolta, não é, contra o trono, né, contra a coroa brasileira, e eles conseguiram se separar do Brasil, não é, e formou o país, não é, Uruguai. Beleza? Aí é a questão número 3. A questão antes, né, ainda na questão número 3, então, ao mesmo tempo, Dom Pedro I estava enfrentando uma revolta no Nordeste e uma revolta no Sul.
Claro que para, né, lutar contra essas revoltas, isso demanda dinheiro, né? Então, o rei de Portugal, né, o imperador do Brasil, né, ele fez empréstimos para poder, né, financiar essas duas guerras, né? E com isso ele aumentou, né, as dívidas, a dívida externa brasileira. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Questão número 4. Já vai falar agora a 4, a 5, a 6 e a 7. Vão falar sobre o período regencial. O que foi o período regencial? Né? Dom João VI morreu, né? Dom Pedro foi para Portugal, não é? Porque lá estava uma crise sobre quem iria assumir o trono, não é? Em Portugal. Então Dom Pedro foi para lá, Dom Pedro I, né? Ele era o filho mais velho do seu pai, Dom João VI, e Dom Pedro II, que pela Constituição era quem deveria assumir o trono no Brasil. Só que ele tinha apenas 5 anos, então ele não podia assumir o trono. Então até que ele ficasse de maior, o Brasil passaria por um período chamado período regencial, que foi de 1831 até 1840. Nesse período regencial nós tivemos 2 momentos. O primeiro momento era a regência trina, teve a regência trina provisória e a regência trina permanente, e depois nós tivemos a regência una, né? Conflitos nesse período entre liberais e conservadores, né? Os liberais não viam legitimidade no governo regencial, por isso eles queriam descentralizar o poder. Como não havia um rei, não havia um imperador, né? O poder poderia ser descentralizado, e os conservadores queriam manter o poder centralizado para manter a força, né, da união do país, não se dissolver, né, não se separar. Então manter o poder centralizado mesmo que não tivesse um rei, né? Além do mais, eles queriam que Dom Pedro I voltasse para o Brasil e assumisse novamente o trono, né? Então, por causa dessa divergência entre liberais e conservadores, tiveram vários movimentos de revolta, né? Esses movimentos de revolta geraram uma crise, né, de estabilidade no Brasil, né, o que levou os regentes a anteciparem a maioridade de Dom Pedro II. E com apenas 14 anos de idade, ele então assumiu o trono, aplicando o chamado golpe da maioridade. Tá certo? Então, sobre a regência una, nós tivemos 2 regentes, né? Um foi o Araújo Lima e o outro foi o Padre Feijó. Aliás, o Padre Feijó antes, depois o Araújo Lima. O Padre Feijó, ele era mais liberal, então ele queria descentralizar o poder, a administração. O Araújo Lima, que veio logo depois, ele centralizava os poderes. E foi nas mãos de Araújo Lima, né, a partir do governo de Araújo Lima, que foi aplicado o golpe da maioridade. Beleza? Então nós tivemos vários movimentos de revolta, né, durante o período regencial. Foi a cabanagem, a farroupilha, a Revolução Pernambucana, a revolta dos malês na Bahia, né? Então tiveram vários movimentos, tá certo? Todos eles questionando, né, a centralidade do poder nas mãos do regente. Beleza? Muito bem. Sabendo disso, dá para fazer as questões de 4 a 7. A questão 8, 9 e 10 já vão falar do segundo reinado, né, que foi o governo de Dom Pedro II, né, como eu falei, aplicou o golpe da maioridade, né, antecipou a maioridade de Dom Pedro II, e assim ele pôde assumir
o trono e centralizar o poder e estabilizar o país, né, que estava repleto aí de revoltas, o conflito entre liberais e conservadores, né? Então foi Dom Pedro II, né, que foi encarregado de resolver esse pepino, essa crise, né? Quando Dom Pedro II assumiu o trono, o Brasil era um regime parlamentarista, assim como na Inglaterra. Só que o parlamentarismo brasileiro era diferente do parlamentarismo inglês. Aqui no Brasil tinha o poder moderador, então o rei, o imperador, né, ele tinha plenos poderes, né? Então o imperador ele nomeava o primeiro-ministro, que o primeiro-ministro aqui era chamado de presidente de gabinete, né? Ou presidente do conselho dos ministros, tá certo? Então, o imperador ele escolhia o primeiro-ministro formava o conselho junto com o imperador, né? Formava o conselho de ministros e o conselho de ministros fazia a eleição para eleger o parlamento. Só que o que acontecia? Quando Dom Pedro nomeava um presidente de conselho que era conservador, naturalmente, quando chegava lá na eleição dos deputados, a maioria dos deputados era conservador. Se o presidente do conselho era liberal, quando chegasse a eleição, elegia o maior número de liberais, né? Então ficava essa disputa entre liberais e conservadores. Qual que foi a ideia que Dom Pedro II teve? Ele começou a formar o conselho misto, tendo dentro do conselho tanto liberais quanto conservadores, né? Ou seja, ele tentava agradar tanto os liberais quanto os conservadores, né? Essa questão 8 aí tem essa charge que mostra mais ou menos isso, né? De um lado um conservador, do outro liberal, e Dom Pedro II tentando equilibrar os dois, né? Sabendo dessa informação que eu acabei de passar para vocês, dá para vocês responderem a 8, a 9 e a 10, beleza? Depois, né, vai falar lá sobre a revolta do Pernambuco, né, a Revolução Pernambucana, né, que falava também, né, que era também a respeito da disputa entre liberais e conservadores, né, chamada Levante Praieiro, né, ou Revolução Praieira. Ela recebeu esse nome por causa do Partido da Praia, né, que tinha lá em Pernambuco, não por causa da praia, mas porque a sede do partido ficava numa rua que chamava Rua da Praia, então a Rua da Praia, Partido da Praia, Revolução Praieira, ou Levante Praieiro, né, que também questionava, né, essa centralização do poder nas mãos de Dom Pedro II, só que Dom Pedro II enviou suas tropas, né, e conseguiu conter mais essa revolta. Foi a única revolta que aconteceu durante o governo de Dom Pedro II. Foi a Revolução Praieira. Beleza? Sabendo disso, vocês têm condições de responder a questão número 10. Sobre a prova é isso, né? Qualquer dúvida, estou aqui, podem me chamar aí no privado, que eu tiro as dúvidas de vocês.